Amados, Deus tem uma palavra que eu não chamo só de palavra. Eu creio que Deus colocou no meu coração é porque Deus quer fazer algo diferente, surpreendente na minha vida e na sua vida nessa noite. O pessoal não gosta, né? Esse dia veio aqui aquele pastor Nivaldo, ficou o tempo todo falando isso e vocês não acharam ruim. Então você pega e chega para o pessoal que está do seu lado assim. Inclusive, se o Reinaldo estiver ali, faz isso com ele também. Fala assim: irmão, se prepara. Se prepara. Vai falar isso aí? Falou? Você falou aí, Zé Carlos? Zé Carlos não gosta mesmo, falou para Doris? Amém. Então eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, irmão, prepare-se, porque eu tenho certeza que se você permitir, Deus tem algo tremendo, poderoso para a minha vida e para a sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é notório, é nítido, Teu Espírito Santo está aqui, Senhor, e é algo que o Senhor quer realizar no meio da Tua igreja, Senhor. Nós percebemos, sentimos, Senhor, que o Senhor tem movido a Tua igreja. Pai, eu estou encantado mesmo, Senhor, com a liderança da igreja, deslumbrado de ver a maturidade que o Senhor tem dado para os líderes da Tua igreja. Prova disso foi nossa reunião do Conselho Administrativo, Pai, como eu percebo a maturidade que o Senhor tem nos dado. Mas eu entendo, Senhor, que tudo isso é um preparo para algo muito forte, muito poderoso, que o Senhor quer fazer no meio da igreja e na vida de cada pessoa em especial. Nessa noite, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, eu clamo, Senhor, a Tua misericórdia sobre a minha vida. Me coloco sobre a dependência do Senhor, na dependência do Espírito Santo. E Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, queremos beber das águas profundas do Senhor. Espírito Santo de Deus, queremos não só ser impactados, mas transformados, mudados e cheios de Ti. Espírito Santo de Deus, toma a mente, o coração de cada pessoa aqui nesta noite, e que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar nos nossos corações e venha com força e autoridade, e que nesta noite possamos entender que o Senhor tem um propósito maravilhoso para fazer na vida da Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Espírito Santo, quem é Ele? Muitas vezes falamos de Deus Pai, e a referência de Pai é muito fácil da gente expressar. Um Pai que cria, um Pai que sustenta, que governa, um Pai que se faz presente. É muito mais fácil expressar e falar do Deus Pai. É tremendo, é maravilhoso poder falar do Deus Filho, falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo está no meio de todas as nossas conversas, do nosso dia a dia. A gente fala dele, a gente se lembra das coisas que ele fez. Nós tivemos o privilégio, um grupo aqui da igreja, de fazer uma caravana nos passos de Jesus. Podemos ir em cada lugares maravilhosos que Jesus passou, passar por exemplo, por Cafarnaum, e ver os milagres que Jesus realizou ali. Irmãos, uma coisa que a gente percebeu é que Jesus não tinha preguiça. Jesus era muito forte. Jesus era muito cheio de Deus. Jesus tinha uma missão, e Ele cumpriu essa missão dele com todo poder e autoridade do nome que estava sobre Ele investido mesmo. Esse nosso Jesus, Ele é tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele tem em suas mãos todo o poder e toda a autoridade. Mas há um momento em quando a gente pergunta para as pessoas: Espírito Santo, quem é Ele? Eu demorei muito tempo da minha vida para entender quem é o Espírito Santo. Na realidade, mesmo depois que estudamos, fazemos teologia, já participei de concílios, já teve o meu concílio,
e a gente responde teologicamente. Já fiz o concílio, já fui examinador de outras pessoas, e a gente aperta a pessoa para falar teologicamente sobre o Espírito Santo. Mas você sabe quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 16. João 14, 16 a 18. Mesmo assentado, acompanhe a leitura dessa palavra. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Quem é o Espírito Santo? Sempre falamos o Consolador, o Paráclito, a terceira pessoa da Trindade. Mas eu quero começar essa palavra contando para vocês um momento inesquecível e talvez um dos mais tristes da minha vida. Essa história eu já contei, mas eu quero contar só essa parte. Eu estava voltando de Ponta Porã, numa ambulância, com o meu pai, na ambulância comigo, do meu lado. Ele havia sofrido um AVC, um derrame cerebral, e era necessário que ele fosse transferido para Campo Grande, para Santa Casa. E eu estava na ambulância juntamente com uma enfermeira e um motorista. Meu pai estava num coma induzido no hospital, mas a medicação que ele tomou para sair foi somente um calmante. E no meio da viagem, eu vi um momento em que ele acordou. E ele olhou para mim e começou a sorrir. E naquele momento eu comecei a fazer um carinho no peito dele, passar a mão no peito dele. E de repente, sem nenhum alarde, sem nenhuma convulsão, calmamente, ele foi se entregando para a morte. E naquela hora ali, eu entendi uma coisa, que eu não veria mais meu pai, que eu não ouviria mais a voz dele, que eu não estaria mais com ele, que eu não brincaria mais com ele. Os planos, as coisas que eu tinha planejado, não poderia mais fazer com ele. Eu me lembro que, depois de um tempo em que tudo isso passou à minha mente, eu deitei a minha cabeça no peito dele, dei um beijo nele, chorei ali. A ambulância já estava indo bem devagar, eu pedi para o motorista que parasse no acostamento. Eu desci, olhei para os céus, glorifiquei ao Senhor e pedi a ajuda do Espírito Santo, pedi a presença do Consolador. Eu falei, eu preciso de Ti agora. Tem uma outra parte que eu não vou contar hoje, eu já contei para algumas pessoas, outra hora eu conto de novo, que é eu pedir algumas provas de Deus que eu uso para testemunhar, mas eu quero atentar nesse momento. Eu pedi a ajuda do Consolador, eu pedi a presença do Senhor. Ontem, eu e o pastor Christian, em meio a nossas reuniões, as afazeres, nós estávamos atendendo a um funeral. Pai da nossa irmã Regina, irmão Manuel, membro da Primeira Igreja Batista, 56 anos de membro da Primeira Igreja Batista. A Regina Maura, membro aqui. Irmão Manuel, com 91 anos, veio a óbito. Hoje pela manhã eu estava lá fazendo o culto fúnebre juntamente com o pastor Marcos Risse, pastor da Primeira Igreja. E nessa hora eu estava usando a palavra de João 14, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Nessa hora eu olhando para o seu Manuel ali, eu falei, ele não vai poder mais
falar com a filha, falar com os netos. Esse tempo dele cessou. E nessa hora eu me voltei para um momento muito especial e forte da palavra de Deus, que é o momento em que Jesus está com os discípulos perto deste momento, em que eles não vão mais estar com Jesus. É interessante que, e você pode deixar sua Bíblia aberta em João, mas pode abrir também, voltar um pouco mais, João capítulo 13. Eu quero levar você a um tempo em Jerusalém, uma noite em Jerusalém. Uma noite em Jerusalém, quando Jesus e os seus discípulos se reuniram para a ceia de Páscoa, a qual nós chamamos de a última ceia. Menos de 12 horas depois desse momento da ceia, após os discípulos sentarem com Jesus e terem essa refeição com Ele, 12 horas depois Jesus foi pregado numa cruz. Algumas horas depois ele já estava morto. Jesus, ele compreendeu o significado desses momentos difíceis de partida, de separação. E ele nos forneceu e forneceu aos seus discípulos exatamente o que eles precisavam para o restante da sua vida. Jesus, ele, nesse momento tão difícil de partida, porque ele iria partir, ele quis deixar uma lição, um ensino para os seus discípulos, que eles precisavam continuar, que eles precisavam prosseguir, e prosseguir sem ele. Não sei se você sabe, mas o apóstolo João só registrou esse fato, esse acontecimento dessa noite de ceia, a crucificação, tudo que aconteceu, 60 anos depois. O conforto, a instrução que vieram dos lábios do nosso Senhor, que estava prestes a morrer, eles vão ganhar vida em João capítulo 13 até o 17. De João capítulo 13 até João capítulo 17, é só Jesus cuidando dos discípulos, cuidando de você e de mim, do nosso futuro. Porque Jesus revela, primeiro, se você abrir a sua Bíblia, Jesus ele prediz a sua traição. Ele diz: eu vou ser traído, eu vou ser traído. Mas no capítulo 14, Jesus revela o caminho para o Pai. Quando Tomé pergunta: mas qual é o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas Jesus, além de ensinar o caminho, ele fala que quando ele for, ele não vai deixar os discípulos sozinhos. Jesus promete o Espírito Santo. Depois ele fala dele ser a videira verdadeira, ou seja, você pode confiar, porque eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. No capítulo 16 ele começa dizendo para eles não desanimarem na fé, e então ele começa a revelar a obra do Espírito Santo, e ele promete que a tristeza vai ser transformada em alegria. É interessante que ele garante que essa separação não é definitiva, é só por um tempo. Por um tempo vocês não vão me ver, mas num dia nós vamos nos reencontrar. Você que está aqui essa noite, preste atenção no que eu vou te falar agora. Se você quiser anotar isso, porque foi algo assim que serviu muito forte para meu coração, para minha vida. Se você quiser anotar, anote, porque é muito importante. Se não fosse, eu não falar para você. Porque Jesus revela nesses textos 2 segredos de uma vida cristã vitoriosa. Segredo por quê? Porque Jesus é a revelação do Pai, e só Jesus revela esses segredos inescrutáveis do Pai. Então tem dois segredos da vida cristã que Jesus revela. Jesus contou 2 segredos, que eu posso chamar de 2 pilares da verdade cristã. E um testemunho disso, que isso é verdade, eu vejo no próprio testemunho desse homem de Deus, irmão Manuel, com 91 anos, partiu mais 56 anos servindo ao Senhor fielmente, testemunhando e testificando dessas verdades que eu vou falar para você. Primeiro pilar é o que está relacionado a Ele. A primeira revelação que Jesus faz, ele fala assim: eu vou falar um segredo para a igreja, um segredo para os meus discípulos, é algo meu. Jesus vai dar um segredo da vitória na vida dele.
O segundo pilar está relacionado a mim, a você, a nós. Você está entendendo? Jesus vai falar assim: eu vou dar um pilar que vai servir para a sua vida, para entender por que eu sou vitorioso. Mas agora eu vou dar um segredo para você ser vitorioso. E o primeiro, ele conta a verdade sobre ele. Ele fala assim: eu vou contar a verdade porque eu sou vitorioso. Pega essa, Jesus tem dizendo, segura isso que eu vou te dar. Jesus contou aos discípulos que o segredo da sua vida vitoriosa era uma união vital com o seu Pai. Ele falou repetidamente sobre o seu Pai naquela noite. Ele disse que veio à terra com a bênção do Pai para cumprir a vontade do Pai, cumprir uma missão que o Pai tinha dado para ele. Jesus, além disso, ele disse que a vontade do Pai era que ele proclamasse a palavra, pelo fato de que nunca haveria um rompimento da união dele com o Pai. Ele dizia: eu e o Pai somos um, nós somos um. Jesus havia sido capaz de ver uma vida perfeita, que o qualificava para morrer como oferta pelo pecado do homem. Então o primeiro pilar de verdade sobre Jesus é que ele tinha uma união vital com o Pai. Sobre Jesus. Agora o segundo pilar, que é o segredo que ele revela a respeito de nós, os seus seguidores, para a gente viver essa vida vitoriosa. A nossa vida está intimamente relacionada à nossa união vital com o Espírito Santo. Se Jesus tinha uma união vital com o Pai, ele diz que agora nós precisamos ter uma união vital com o Espírito Santo. Se fôssemos habitualmente capacitados pelo poder do Espírito que habita em nós, nós poderíamos conhecer o tipo de vida que Jesus viveu. Você está me entendendo? Nós poderíamos viver igualzinho Jesus viveu. Aí você vai entender até quando ele disse: olha, obras maiores do que as que eu fiz você vai poder fazer. São dois pilares. Tem uma frase que eu separei, eu gostei muito dessa frase. É uma frase profunda, diz assim: a vida que ele viveu qualificou-o para a morte que ele sofreu, e a morte que ele sofreu nos qualifica para a vida que ele viveu. Irmãos, isso não é só lindo, isso é verdadeiro, isso é profundo. Jesus nos disse que é possível viver a vida que ele viveu dia após dia, quando nos aproximamos do poder do Espírito Santo. E Jesus, ele foi muito claro nessas coisas, e eu quero nessa noite que você receba palavras renovadoras, reveladoras de uma vida vitoriosa. Provavelmente a mente dos discípulos, sem dúvida aqueles discípulos ficaram muito confusos, irmãos. Imagine uma hora, eu falo assim, quer conhecer uma pessoa, fica com ela 15 dias direto ou um mês, você fala: meu Deus, não sei se eu vou aguentar, né? Por isso que o casamento é difícil, né? O Silvio riu por quê, Silvio? Agora, ficar 3 anos junto, essas pessoas, provavelmente as mentes ainda estavam muito confusas com a declaração de Jesus. Ele disse: eu estou partindo, eu estou indo embora. Como é triste a hora que alguém tem que partir para longe da gente. Como é triste a hora que alguém fala, como Gilberto: irmãos, eu estou indo embora, e está levando a família, os filhos. Como é triste quando a gente tem que separar de alguém que a gente gosta, de alguém que a gente ama. Mas irmãos, esse "estou indo embora" de Jesus estava dizendo sobre morte, sobre uma separação. Eles ficaram paralisados, e Jesus percebeu. Com a sua Bíblia aberta, veja só o capítulo 16, versículo 6. Jesus percebeu que o coração dos discípulos se encheu de tristeza. Em João 16:6 diz assim: mas porque eu disse isto, o coração de vocês ficou cheio de tristeza? Quando você estuda esse trecho na palavra grega, essa palavra tristeza tem o mesmo significado de luto. É por isso que quando alguém morre, a gente fica de luto. Eles estavam literalmente de luto naquela hora, porque Jesus iria partir. A dor devastadora. O fato, irmãos, é que a gente acha que pode lidar com a morte, lidar com esses momentos de separação, e na verdade, quando vem, a gente vê que a gente não pode lidar. É muito difícil, é muito difícil. Jesus disse: a tristeza encheu o coração de vocês, o pesar paralisou vocês, eu entendo. Mas olha o que ele diz em João 14:18:
Ele diz que não abandonou eles naquela situação desesperadora. Ele prometeu: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Irmãos, é muito difícil. Me veio à memória assim, quando você é criança, e quem tem filhos ainda em casa, sabe o que é na hora de dormir? Seu filho fala: boa noite, pai. Boa noite, mãe. Quem já tem os filhos casados já não tem mais isso, já sente falta. Boa noite. Talvez todas as vezes que eles já começaram a pensar, todas as vezes que eles saíam, dormiam junto, aqueles discípulos com Jesus, 3 anos juntos. Boa noite, Jesus. Não vamos mais ouvir o boa noite dele. Ele não vai estar mais conosco. De repente tudo isso mudaria. Ele os estava deixando permanentemente. Eu, irmãos, ainda sinto falta de ouvir a voz do meu pai. De vez em quando dá uma dor de saudade das brincadeiras dele, da teologia dele, que eu conto para o pastor Cristo, pessoal, que ele, quando estava aprendendo a Bíblia, né? Meu pai falava assim: meu filho, morou, morais. Se não morou, não mora mais. Olho por olho, dente por dente. Salmo 23. Eu queria pôr a Bíblia no meio. Essas coisas engraçadas dão saudade. Quando ele foi morar com a gente um tempo, que nós cuidamos dele, no apartamento, alguém que morou sempre em casa, ele chegava na sacada assim, a sacada ali, para olhar lá embaixo no prédio, ele nem aproximava, ele fazia assim: meu Deus. Aí ele via a tela do apartamento, né? Ele falava assim: meu Deus, estou me sentindo um passarinho na gaiola. Então imagine, irmãos, para os discípulos, as risadas com Jesus. Não pense que Jesus não era alegre. Quando Jesus chegava junto, quando Jesus ensinava, quando Jesus falou as bem-aventuranças, quando Jesus falou sobre juramento, quando Jesus conversava com eles, Jesus sabia como lidar com uma situação difícil. Essa palavra órfãos, irmãos, tem hora que você se sente órfão, de pai e de mãe, solitário, sente falta. Eu amo a compaixão de Jesus por eles naquele momento. Ele escolheu as suas palavras cuidadosamente. Ele falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu tenho uma solução. Eu não vou chamar nem de plano B, porque Deus, acho que Ele tem um plano perfeito para tudo. Mas Jesus falou assim: olha, o Espírito Santo virá, vocês não vão ficar órfãos, para que Ele fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Irmãos, Ele prometeu o Espírito Santo. Mas olha o versículo 7, do capítulo 16: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Irmãos, a pergunta que vem à mente: por que era conveniente que Jesus partisse? Que vantagem tinha nisso? Como seria vantajoso o Espírito Santo vir, em vez do próprio Senhor Jesus Cristo ficar? Você já parou para pensar nisso? Não fui eu, fui um estudioso da palavra. Eu louvo a Deus pelos mestres que vão no profundo da palavra. Um mestre, Charles Swindoll, ele fez uma exegese do texto, ele entendeu uma coisa. E eu tive esse start, né? Se fosse algum outro, assim, um insight, né? Por que Jesus ele ia para Cafarnaum, mas ele não podia estar em Betânia ao mesmo tempo? Jesus estava em Betânia, ele não tinha como estar em Belém. Quando Lázaro morreu, ele demorou porque ele estava em outro lugar. Jesus, ele estava em carne, o verbo virou gente, habitou entre nós, ele tinha que caminhar por essa terra. Mas se ele não fosse, o Espírito Santo não podia vir. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que é onipresente, onipotente, onisciente, que pode estar em todo lugar e nas pessoas. Isso é tremendo, irmãos. O Espírito Santo poderia encher e capacitar um homem na Palestina, uma mulher na Síria e outro indivíduo distante na Itália com o seu poder. Isso é maravilhoso. Isso é a sabedoria de Deus.
Isso é a multiforme sabedoria de Deus para espalhar a igreja por todo lugar. O Espírito Santo de Deus. Que grande plano! Mas a reação foi de medo. Pasme, irmãos, até os dias de hoje, a igreja de Jesus tem medo do Espírito Santo. Tem gente que fala assim, ó, esse negócio de Espírito Santo é meio sinistro, né? Mas é porque não conhecemos a palavra e nem o poder do Espírito Santo. É porque muitas pessoas que conheceram só o poder foram tão alto que se esborracharam. Todo mundo ficou com medo. Muitos conheceram tão bem a palavra que se fecharam. Mas é tempo de vivermos a palavra e vivermos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. O que eu quero desafiar você nessa noite é entender que o Espírito Santo, ele quer abraçar a igreja. Ele quer abraçar você. Tem água aqui, né? Estava conversando com o irmão, entendendo sobre isso. Quando o Espírito Santo ele vem sobre a gente, ele pode ser derramado sobre você. Eu vou derramar só um pouquinho aqui. Ele pode ser derramado sobre você, quando ele vem sobre você. Mas, irmãos, não podemos nos contentar em ter experiências com o Espírito Santo quando ele é derramado sobre as pessoas. Precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós, dentro de você. Você entende a diferença? Nós conhecemos o Deus Pai, o Deus Filho, mas na verdade não conhecemos o Deus Espírito Santo. Amados, Deus quer que esta igreja, quer que todas as igrejas, mas eu quero falar para a Igreja Batista Memorial, Deus quer que a Igreja Memorial saia do campo da teoria e entre em um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Águas profundas, águas que não dão só nos artérios, águas onde você não está mais no controle, mas o Senhor que está no controle. O pastor disse: eu tenho medo. É porque você continua no controle. Quem é o Espírito Santo? A gente, como pastor, quando é apertado, alguém procura o pastor Christian, me procura, o pastor Christian não, que ele já responde de pronto, né? Mas me procura, eu vou lá nos meus arquivos. Hoje em dia o computador já ajuda, né? Mas eu gosto de ter ainda as apostilas. Eu vou lá e falo assim: eu vou lá nos meus arquivos, daí eu vou procurar Espírito Santo. O negócio é buscar no Google, né? Espírito Santo. Ixi, não está aqui nesse arquivo letra E. Deve estar no santo. Vou lá na letra E. Santo, não está. Trindade, terceira pessoa da Trindade. E a gente vai querendo dar respostas na teoria. Ah, não, é pneumatologia, estudo do Espírito Santo, do Paráclito, teologia. A teologia é importante, o conhecimento é importante, mas o relacionamento é muito mais importante. O relacionamento. O que precisamos é uma investigação muito mais pessoal das obras íntimas do Espírito, mas precisamos ser abraçados pelo Espírito sem perder a nossa âncora da verdade teológica. Precisamos estar alicerçados na palavra, porque ela é a âncora. Mas precisamos viver nessa dimensão do Espírito. É verdade que algumas obras do Espírito parecem mais teóricas do que experimentais, mas um olhar mais atento você vai ver o quanto é pessoal. Por exemplo, o Espírito de Deus, ele é igual, coexistente e coeterno com o Pai e o Filho. Como um filho de Deus, você tem o próprio Deus vivendo dentro de você. O exemplo que eu dei da água. O Espírito Santo vem habitar em você. Agostinho, um dos pais da igreja, ele viu que ele vivia cedendo ao pecado. E um dia ele mudou isso na vida dele. Ele falou assim: eu fico vivendo uma teoria, não posso isso, não posso aquilo. Não, eu posso viver uma vida diferente. Eu posso conhecer o verdadeiro. Eu preciso do Espírito Santo dentro de mim. Ele vai ser a minha força, o meu poder, a minha autoridade para viver uma vida noutra dimensão. Noutra dimensão. O Espírito Santo possui todos os atributos da divindade. Tudo que você já ouviu falar sobre Deus, Deus Pai, onipresença, onipotência, onisciência, também é válido para o Espírito Santo. Olha quanto tempo a gente perde
eu queria conhecer mais da onisciência de Deus. É pelo Espírito Santo. Jesus é a palavra revelada, e Jesus fala assim: vocês precisam ter uma intimidade com o Consolador. Ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu falei, que está registrado na minha palavra. O Espírito Santo. Também é válido para o Espírito Santo que quando você precisar de força, o Espírito Santo estará pronto para fornecer. Ele é o dunamis, o poder do Senhor. Ele é poderoso para desfazer todas as fortalezas. As nossas armas não são as armas humanas. As nossas armas são armas poderosas no Senhor, poderosas para desfazer os poderes das trevas. Quando você precisar de confiança, de fé, de conforto, saiba que você pode obter tudo isso a partir do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor grita lá do céu e diz: consolai, consolai, consolai o meu povo, Ele está dizendo que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a terra, sobre os 4 cantos da terra. O povo precisa ser consolado, e o consolo quer dizer restauração, cura. A sua salvação só se tornou possível pela morte de Jesus, mas Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vem e convence que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele convence que Ele é o seu Salvador. E Ele convence que você é um pecador. E Ele convence que só Jesus justifica você. E Ele convence que um dia você vai prestar conta da sua vida. É o Espírito Santo. Ele traz a você a vida eterna de uma maneira nova e eterna. Ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, essa é a verdadeira teologia que eu vou te falar aqui agora, tá, irmãos? E essa é a verdadeira palavra da Bíblia. No momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é batizado com o Espírito Santo. Ah, pastor, não tem um segundo batismo? É porque talvez você ainda não se converteu, não entregou a vida para Jesus, porque isso é testificado pela palavra. O Espírito Santo é o vínculo da paz. O Espírito Santo é o penhor. Ele é a garantia. Há um só batismo e um só Senhor, e é o Espírito Santo. Agora, eu te pergunto, do que você tem se enchido? Porque Paulo fala: não vos embriagueis com vinho. Do que você tem se enchido? O que você tem aberto na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que você se envolve tanto em contenda, em briga, situações adversas? Você está cheio do quê? O Espírito Santo habita em todos os que foram convertidos. Você nunca está sozinho. Sua vida cotidiana assume uma dimensão eterna. Ele vive em você, Ele se move em você e Ele age através de você. Amém, irmãos? O Espírito nos sela, mantendo cada crente firme na família de Deus. Você não deve ter medo de perder o que Deus realizou ao seu favor, porque uma vez selados, é selado para sempre. É a marca de Cristo, é o selo de Cristo. Quando Ele vir, Ele não vai se confundir. Ele vai saber quem é dele e quem não é. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vai separar o joio do trigo. O Senhor não será confundido. Você não deve ter medo de perder o que Deus realizou a seu favor, começando por sua salvação. Você não fez nada para merecê-la, mas o Espírito Santo garante que você não irá perdê-la. Mas, eu quero dar um parênteses aqui, irmãos, porque isso é uma confusão teológica. Mas tem gente que abre mão. Senão o Senhor não falaria para cuidar com a apostasia, com o enfraquecimento da fé, que por causa disso muitos abandonaram. Ele garante que Ele guarda. Isso é só o começo. Amados, é impressionante o que o Espírito Santo deseja fazer mais e mais na minha vida e na sua. E talvez você pergunte: pastor, por que então não tem acontecido isso? Primeiro, eu falo que é a obediência à palavra do Senhor e cumprir e viver uma vida íntima com Ele de oração. Mas tem algumas coisas que eu preciso te falar, que talvez seja o que você precisa nessa noite. Há cicatrizes, feridas que Ele deseja remover em você. Há sentimentos feridos que Ele deseja curar. Há discernimentos que Ele deseja conceder. Há profundas dimensões de vida que Ele quer fazer acessível a você e a mim. Precisamos permitir que Ele nos abrace. Precisamos da segurança que vem do envolvimento completo com Ele.
Ele é o Consolador, Ele é o nosso conforto, Ele é o Mestre da verdade. Sabe por que Ele é o Mestre da verdade? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode penetrar em lugares que você não pode, senão o Espírito de Deus? Ele é o Consolador que nos conforta, Ele é o Mestre da verdade, o revelador da vontade de Deus, aquele que nos concede dons e nos cura. Ele é a chama inextinguível de Deus. Ele é aquele ou alguém tão vital e essencial que você não pode ficar sem Ele. E o Senhor alerta: não extingueis o Espírito Santo. Nesta noite, amados, quero desafiar você a remover a resistência entre Ele e nós. Isso não soa atraente? Ter um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo? Mas esse desafio tem a ver com algo muito sério. Eu quero desafiar você a amar essa palavra, viver essa palavra, beber dessa palavra, comer dessa palavra, testemunhar dessa palavra. E aí você vai cada dia mais receber o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Essas características jamais estiveram restritas aos santos do século passado, não estão restritas a você. Sabe uma coisa que eu descobri? Às vezes você acha que é o lugar, não deixa de ser o lugar, mas é o lugar, quer dizer, esse lugar aqui. Pastor Christian, sinceramente, há alguma diferença do Espírito Santo na vida? Lógico que é um lugar de alegria, no cenáculo ou aqui? Irmãos, não, nós somos no cenáculo, é um lugar maravilhoso, mas da mesma forma que o Espírito Santo está no cenáculo, quando as pessoas, por causa das pessoas, não por causa do cenáculo, o Espírito Santo está aqui. Você entende isso? É isso que o Senhor fez. O Espírito Santo é derramado, mas eu preciso beber desse Espírito. Quanto você quer desse Espírito? Quanto você quer conhecê-lo? Para ser direto, irmãos, eu quero falar para vocês, eu estou com fome de Deus e fome do Espírito Santo de Deus. E eu te pergunto, você está com fome? Quero convidar você a abaixar a sua cabeça, curvar a sua fronte. Quero ministrar ao seu coração uma palavra de Paulo aos Filipenses. É uma carta chamada a Carta da Alegria. E era uma carta no momento de prisão. Paulo estava preso. E Paulo diz: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, me tornar cada vez mais familiarizado com Ele, de forma íntima e profunda, reconhecendo e compreendendo as maravilhas da sua pessoa, de forma mais intensa e mais clara, e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos, e me tornar como Ele na sua morte. Irmãos, o mesmo poder da criação é o poder do Espírito Santo para esse tempo. Jesus falou: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. O Consolador, o Paráclito estará com vocês. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O poder que deu início à criação, o poder que abriu o mar vermelho, o poder que fez emanar água da rocha e descer fogo do céu, na verdade esse mesmo poder magnífico trouxe Cristo de volta da morte em sua ressurreição. Mas não eram essas manifestações sobrenaturais que Ele estava prometendo aos seus discípulos, sabia? O Senhor não prometeu: olha, a partir de agora você vai abrir mar, a partir de agora você vai fazer o sol se pôr, a partir de agora você vai fazer isso e aquilo. Não, o poder que Ele estava dando, olha só, era o poder de ser uma testemunha dEle aqui na terra. O Senhor disse: os discípulos não vão mais criar mundos, os discípulos não vão abrir mais mares, nem vão assumir o lugar de Deus. Cristo prometeu dar a eles o poder capacitador, que eles iam transformar de dentro para fora. Você está entendendo? Antes era necessário que Deus manifestasse o poder dele de fora para dentro. Agora o Senhor quer transformar de dentro para fora. Você está entendendo?
quero convidar você a fazer essa oração agora. Pedir para o pastor Christian uma canção que Deus ministrou muito ao meu coração. E se você deseja mesmo o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, que Ele abrace você, quero convidar você a fazer dessa canção a sua oração. Pedir mesmo que o Senhor venha te abraçar. E daqui a pouco nós vamos orar e clamar ao Senhor.